Você deve lembrar que na semana passada o governo do Piauí divulgou uma lista de várias cidades do Piauí, mais de 80 cidades do Piauí, que estavam dentro de um estado de emergência por conta da estiagem. O governo federal, a partir desse momento, também inclui mais 2 cidades da região de Picos que se encontram nessa situação de emergência devido à seca. Os municípios de Pato do Piauí e Vera Mendes, localizadas na região picoense, também passam a entrar nessa lista. A gente vai ter mais informações sobre esse assunto, mais uma vez, com a equipe de reportagem da Júlia Borges. Júlia, novamente, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson, boa tarde a todos. Clebson, a estiagem esse ano começou bem mais cedo do que no ano passado. Em 2022, a gente registrou chuvas, o Piauí registrou chuvas nos meses ainda de junho até julho. E esse ano, em maio, a gente não via mais chuva aqui pelo Piauí. Isso as consequências dessa seca. Muitos municípios estão sofrendo problemas relacionados à estiagem, principalmente no que diz respeito à distribuição de água. Na quinta-feira da semana passada, o governo do estado do Piauí decretou situação de emergência em 85 municípios piauienses. Desses 85, os 35 ficam aqui na região de Picos. E no dia seguinte, na sexta-feira, o governo federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, publicou uma portaria citando 8 municípios do Nordeste que estão enfrentando problemas com a estiagem, com a distribuição de água. E desses 8 municípios do Nordeste, 2 deles ficam aqui no Piauí, inclusive ficam na região de Picos, que são os municípios de Vera Mendes e Patos do Piauí. E agora esses municípios em situação de emergência, eles podem ser contemplados com alguns recursos, como a compra de aluguéis, o aluguel de caminhões-pipas, compra de água, compras de cesta básica. Quem tem mais informações sobre esse problema que alguns municípios piauienses estão enfrentando é o Ayrton Costa, que é assessor técnico da Secretaria de Estado da Defesa Civil, e a gente vai conferir a fala do Ayrton Costa agora. Esse decreto está ancorado em uma nota técnica produzida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que qualifica a ação do poder público em auxílio a esses municípios que estão sendo penalizados por uma estiagem, que começou com um padrão fraco e avança rapidamente para o padrão moderado ainda no mês de agosto. Como nós sabemos, estamos diante de um fenômeno atmosférico chamado El Niño, que poderá potencializar o grau de risco desses municípios, ampliando inclusive o perímetro de avanço da seca. Então, o ato normativo do governo do estado abre espaço para pleitear recursos e para a ação direta do governo do estado em assistência a agricultores, comunidades rurais e municípios impactados pela seca. Isso, Clebson, 2 municípios aqui do Piauí entraram para a lista do governo federal, do Ministério da Integração, em municípios que estão em estado de emergência, no que diz respeito a esse enfrentamento contra a seca, a distribuição de água. E a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa situação que com certeza traz inúmeros prejuízos para o povo piauiense. Clebson. Uma situação que a gente está acompanhando de perto, inclusive, Júlia, a Júlia trazia informações sobre essas 2 cidades que passam agora a serem inseridas nesses municípios em estado de emergência, cidades aqui da região de Picos, e nós conversamos com o prefeito de um desses municípios por telefone. Ele trouxe mais informações para a gente, que é o prefeito da cidade de Vera Mendes. Vamos acompanhar o que ele fala sobre esse assunto. Este reconhecimento, nós já estamos organizando a documentação de acordo com a portaria do Ministério do Desenvolvimento Social, a de número 898, para solicitar, junto ao MDS, cestas de alimentos para o município, né, para as famílias que foram atingidas pelos efeitos da seca, né? Nós temos uma região que é semiárido e as famílias elas sempre são
penalizada, né, pela baixa produtividade do solo, pelo efeito da seca. Então, são ações que nós estamos aqui em Brasília, né, no início dessa semana, para tratar junto com o governo federal, para requerer, como também estamos vendo outras situações junto ao governo do estado do Piauí, como, por exemplo, que é a questão do carro-pipa, para ajudar também no abastecimento de água das famílias atingidas pelos efeitos da seca. O prefeito de Vera Mendes, o prefeito Carlos José, o prefeito Dr. Carlim, trazendo informações para a gente da situação de Vera Mendes, que nesse momento passa também a ser incluída nessa relação aí de mais de 80 cidades que decretaram esse estado de emergência por conta da estiagem. Obrigado, Júlia Borges, pelas informações.